Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Coleção Paralela. Se você ainda não sabe, eu sou o Rodrigo, este é o Fantástico Mestre do Terror. E aqui a gente fala sobre quadrinhos, de vez em quando livros, de vez em quando divaga sobre assuntos aleatórios durante os vídeos, porque eu devo ter desenvolvido alguma espécie de TDAH, como quase todo mundo no planeta hoje em dia. E somos completamente descompromissados com o profissionalismo neste canal, mas muito compromissados com a ideia de bater um papo com outros leitores e colecionadores a respeito. E nesse vídeo eu quero falar sobre uma surpresa colossal. Talvez não devesse ter sido uma surpresa, mas foi, cara, foi uma surpresa enorme. A gente vai falar sobre essa minissérie aqui, sobre este quadrinho. Eu já vou virar aqui, ó, para vocês poderem ver do que se trata. Dahl, no submundo do crime. Aqueles que acompanham o canal com alguma frequência devem lembrar que esse quadrinho, essa minissérie em 2 edições, chegou até mim no Surpresas da Gibisfera, um quadro do canal no qual eu tenho parceria com o Jair. Jair, o cara que tem um grupo de WhatsApp de vendas, o cara da Gibiteca do Colecionador. E ele me manda quadrinhos, né, a um preço bem módico, diga-se de passagem. Ele me envia esses quadrinhos e ele nunca me fala o que é. É essa a ideia do quadro, eu não sei o que chega. São surpresas, como o próprio nome do quadro diz. E ele me mandou uma minissérie publicada pela Panini, né, da Image, que eu prefiro sempre falar Image. E eu ainda comentei no vídeo que eu não tenho problema com protagonistas femininas, mas que eu não gosto da ideia de que grande parte das protagonistas femininas, a única coisa que você vê é uma exploração estética, ou seja, muito foco no corpo, muito foco na sensualidade, pouco desenvolvimento, mas que eu tinha esperanças de que, por se tratar de uma história escrita pelo Warren Ellis, o negócio ia ser diferente. E neste sentido eu não tive surpresa. A Panini publicou essa minissérie em 2006. Nesse sentido eu não tive surpresa alguma. Realmente o Warren não fica apelando drasticamente para a silhueta da sua personagem nessa história, nessa minissérie. Mas qual foi a minha surpresa então? A história é muito boa, muito dinâmica, e a história ela é um tanto antagônica. Em que sentido eu já explico. Como eu disse, foi publicado em 2006. Eu parei basicamente de acompanhar quadrinhos de super-heróis, principalmente ali no ano 2000. Dali para diante tudo começou a se tornar extremamente tedioso para mim, com raríssimas exceções, e eu parei. E essa minissérie aqui com essa personagem, ela não difere das questões as quais ela tem origem, ou seja, ela é de 2006 e ela é um reflexo do que havia naquela época. Dos anos 2000 ali ficou muito na moda quadrinhos com uma cara mais underground, com uma pegada um pouco mais pesada, mais violenta. Histórias que muitas vezes pecavam no roteiro, porque justamente a ideia era ficar mostrando muita violência gráfica. Dahl não tá diferente disso. Ela realmente é isso. Vou folheando aqui enquanto a gente conversa. Só que, meus amigos, a questão é: o roteiro do Warren Ellis é fantástico. A história é boa, a história é rápida. Eu li essa edição, eu tô gravando esse vídeo no exato dia em que eu li, tá? Eu li essa edição em pouquíssimos minutos. Eu li a minissérie em pouquíssimos minutos. Eu li as 2 edições. Cara, eu não levei 20 minutos para ler. E a princípio eu achei, eu divagando na minha leitura, eu achei que talvez grande parte dessa velocidade com que eu li se deve ao fato de que
A história é uma história muito gráfica. Vocês podem observar, durante toda a história, durante toda a minissérie em 2 partes, muito poucos balões de fala. É muita ação, é muito gráfico, é muita coisa para ver, pouca coisa para ler. Há poucos diálogos. E eu pensei, não, foi com isso que eu avancei tão rápido. Só que daí eu me dei conta de uma coisa, que isso não é verdade. Porque eu conheço, eu já li e eu tenho na minha coleção mais de uma, inclusive, histórias, HQs, nas quais se repete o fato de haver pouco texto, muito pouco texto desenvolvido, e mesmo assim era penoso para ler, cara. Foi penoso, histórias ruins. E aí é que tá a grande magia, a grande habilidade do Warren Ellis, né? Ou Warren Ellis, como alguém preferir. O fato de que ele soube escrever pouco, ele soube não se estender num roteiro gigante, e ainda assim a história ser simplesmente fantástica, gostosa de ler, dinâmica. Há muita violência, vocês estão vendo aí, eu estou folheando, já perceberam a cena? Muita violência gráfica, muita violência, muito quebra-pau, muito tiroteio. A personagem, inclusive, tem um fim na minissérie. Eu não vou, obviamente, falar o fim. Vocês conhecem a minha política. Gosto de dar as minhas impressões sobre as histórias, mas não gosto de falar da história em si. Não gosto de dar spoiler. Eu gosto que as pessoas tenham sua própria experiência. Mas a personagem até tem um final que a mim surpreendeu. Eu fiquei me perguntando enquanto lia como isso ia acabar, e eu não esperava que fosse assim. A personagem fez uma escolha ao final da história, para mim, surpreendente e sombria. É tipo aquela coisa do Darth Vader, ela literalmente fez uma escolha sombria, mas, meu amigo, simplesmente cativante. A personagem é cativante, a velocidade com que as coisas acontecem é cativante, as motivações delas são tão dúbias quanto claras. Isso é muito antagônico, mas é verdade. A maneira como tudo acontece, a maneira como ela vai mudando à medida que o roteiro passa. E lembrem-se, é um roteiro rápido, é um roteiro muito dinâmico. E mesmo assim você percebe claramente que algo está acontecendo e você não fica com aquela sensação de que perdeu algo. Você não fica com aquela sensação de leitura truncada, entendeu? De que, como ela chegou nesse ponto, o que aconteceu? Isso não está bem explicado. Não, cara, fica muito bem explicado. É muito fácil compreender as motivações da personagem, e à medida que o roteiro avança entre balas, vidro quebrado, sangue, tiroteio e murros, você vai percebendo nitidamente que algo está se passando com ela e que isso não vai terminar bem. Ou pelo menos você supõe que não vai terminar bem. É realmente assombroso o que o Warren Ellis consegue fazer com essa personagem em literalmente poucas palavras. Tipo, ele realmente não diz muito, ele realmente não precisou dizer muito, não precisou ser prolixo para construir uma história fantástica. Reflexo do seu tempo, nos anos 2000, ali no início dos anos 2000, tinha muito disso, isso acontecia muito? Com certeza, com certeza. Mas eu sempre disse, genialidade não é fazer algo que ninguém nunca fez, né? Essa frase não é minha. Genialidade é fazer o mesmo que todo mundo faz, mas fazer de uma maneira que te diferencia. E é o que ele consegue nessa história. Tanto que me deu vontade de ler mais material da personagem. Não tenha dúvida. Pelo menos material escrito por ele. Eu não sei quanto material tem mais. Eu ainda não fui fazer nenhuma procura disso. Eu não sei o quanto tempo ela esteve na mão dele e quando, sei lá, possivelmente passou para outros criadores. E essa passagem da tocha, né, do personagem ser escrito por outras pessoas é que muitas vezes derruba o personagem. É que muitas vezes é temeroso, mas Down é uma leitura incrivelmente gostosa e rápida pelo motivo certo. Rápida porque você se prende, rápida porque você não quer largar.
Parece um filme do Quentin Tarantino, nos seus melhores momentos, tipo Cães de Aluguel, em quadrinhos. Eu super recomendo, foi uma surpresa fantástica. De todos os pacotes que eu recebi do Surpresa das Gibisferas, eu achei que esse ia ser tipo o mais fraco e, no entanto, sem dúvida tá no top. É muito bom, muito bom. Eu super recomendo Dawn. Se você já conhece a personagem, deixa aí suas impressões. Se você não conhece, não leu essa minissérie, nunca leu nenhum material, e encontrar, experimenta. Eu acho que você vai curtir. Pelo menos se você gosta de um quadrinho com uma pegada dinâmica, sem enrolação, sem drama exagerado, aqui tá um material fantástico. E esse vídeo, se você curtiu, aquele likezinho aí pra mim, pro meu querido mestre do terror. E vocês já sabem, fomos!